Você sabia que no aplicativo Nimblo você pode aprender vários conteúdos de ciências, como corpo humano, dinossauros, animais, espaço? Pois é, esse é um aplicativo de histórias que vale a pena você conhecer. Fica comigo, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, bem-vindo ao canal Mais Ciências, esse canal para quem curte ciências, para quem curte aulas, dicas, curiosidades de ciências. E a dica de hoje é sobre esse aplicativo, Nimblo. É um aplicativo de uma biblioteca digital. Tem ali várias mini histórias que você pode ler ou ouvir essas histórias em português, em espanhol, inglês. Sim, as histórias elas são narradas, histórias curtas. Então, sabe assim, criança adora ouvir história. Às vezes não sabe ler muito bem, mas quer ouvir. Você bota lá para o Nimblo. Ou você quer treinar, por exemplo, eu de vez em quando fico treinando ali o inglês para relembrar e tal, algumas coisas. Coloco uma história que eu já conheço, coloco uma vez em português, depois eu boto em inglês. Olha que sacada. É uma forma de você utilizar um Nimblo. O Nimblo é um aplicativo de ciências? Não. Ele é um aplicativo de histórias. Ele é uma biblioteca digital ali. Tem várias histórias curtas, tipo 4 minutos você ouve uma história inteira. Mas ele é ótimo porque tem várias... As histórias estão em categorias. Tem várias dessas categorias que são categorias de ciências. Mas aí dá uma olhada no cenário. Ó. Quando você olha aí o aplicativo Nimblo lá dentro, você vai encontrar, quando você baixa o aplicativo, você vai encontrar um ambiente seguro. Então você vai ver aí, não vai estar ali aquela coisa cheia de cliquezinhos, linkzinhos para te colocar em ambientes externos. Então, entreguei aqui para minha criança assistir, meu adolescente, tranquilo, um ambiente seguro. As histórias são interconectadas. Várias histórias que você está lendo ou ouvindo, você vê assim em negrito, essa história está falando, ela cita o sol. Se você clicar no sol, ela vai para a história do sol. Então tem várias histórias interconectadas, narrado e traduzido, então muito legal. Quem faz estudo bilíngue, para você ter aí só na nossa língua, no português, ou treinar o seu listening, ouvir aí o inglês, o português. Tem um dicionário integrado, é bem legal quando você está ouvindo ou lendo histórias em inglês, você pode clicar em palavras e vai aparecer sinônimos dessa palavra, tudo em inglês. Então, para o estudo de inglês é show de bola. E tem várias ilustrações, cada etapa das histórias tem várias ilustrações legais, assim, bem artístico, então é bem interessante. Mas tá, ok? Não é um aplicativo de ciências, mas que categorias de ciências que eu encontro lá? A gente tem a categoria, por exemplo, dos dinossauros, e aí conta história sobre vários grupos de dinossauros ou sobre alguns tipos. Você vai ter a categoria no espaço. Então tem histórias sobre telescópios, tipo o telescópio Hubble, sobre cometas, sobre astronautas. Tem ali a parte de sistema solar, onde vai ter a história sobre planetas, corpo humano, animais. As categorias, você vai ler uma historinha ou ouvir uma historinha sobre vertebrados, sobre invertebrados, ou sobre os pinguins, uma história, por exemplo, que a minha filha adora, a história dos pinguins, a história dos beija-flores. Interessante. Mas vou trazer alguns casos aqui para você se ambientar de como aprender ciências usando o aplicativo Nimblo. E nada melhor do que uma coisa não intencional, assim, para você aprender alguma coisa, né? Você tá ali de boa, ouvindo uma historinha, lendo e tá aprendendo várias coisas. Um primeiro tema, que eu acho que é bacana, que dá para aprender muito com as histórias do Nimblo, é sobre a parte de astronomia. A gente estuda astronomia desde o primeiro ano, desde que é pequenininho, até o 9º ano. Se você olhar o currículo do 9º ano, um livro do 9º ano, tem astronomia. Então, reparar o que a gente está vendo ali, a gente vê num Fantástico, a gente vê num Discovery, é algo que de vez em quando a gente está ouvindo, né? Então, olha que bacana você usar o Nimblo para estar aprendendo ali sobre cometas, sobre astronautas, sobre as características do sistema solar. Por exemplo, lá na abinha Sistema Solar, quando você clica lá na categoria Sistema Solar, tem a história de cada planeta. Então, cliquei na história de Vênus. Você ouvindo ou lendo a história de Vênus lá no Nimblo, você aprende por que o nome Vênus. Por que ele é uma estrela, né? O povo fala, é a estrela d'alva. Não é uma estrela, é um planeta. Por que ele é tão brilhante no céu? Você, ouvindo a história, lendo a história do Nimblo, você vai aprender. Se pergunta para alguém, olha, qual é o planeta mais quente? A pessoa fala, Mercúrio, porque está mais perto do Sol. O mais perto é Vênus. Lá na história do Nimblo te conta isso.
por conta da composição da sua atmosfera, os gases estufa, retém muito calor, mais de 400 graus de temperatura. Então, lendo ou ouvindo a história lá no Nimblo, você aprende um monte. E isso estou falando só do Vênus. Imagina indo lá em cada um dos planetas. Tem uma história sobre planetas anões, né? Lembra que antigamente tinha um Plutão? Que a gente botava ele no sistema solar e depois ele foi rebaixado à categoria de planeta anão? Tem lá a história de planetas anões. Então, viu que maneiro? Você rapidinho ali, curtinho, com ilustrações e tal, você vai aprendendo histórias. Você pode ler histórias para suas crianças ali, primo, irmão. Minha filha que tem 5 anos, quase 6, ela adora. Posso ouvir uma história no Nimblo? Vamos ver uma história no Nimblo? E a gente ouve ali, vê, ela não sabe ler ainda, ela ouve as histórias, vai vendo as ilustrações, só alegria. Então, a astronomia, dá para aprender lá no Nimblo um monte de coisa? Dá. Outra categoria bacana é corpo humano. Eu adoro corpo humano. Quem acompanha aqui no Mais Ciências, vai ali na aba Playlists, tem um monte de vídeos sobre corpo humano. É um tema que eu adoro ler e conhecer e assistir documentários, histórias e vídeos, porque ler, né, ali nos livros. E lá no Nimblo também tem uma categoria bem simplificada, explicando ali sobre o sistema circulatório, explicando sobre o esqueleto. Por exemplo, lá no vídeo sobre o esqueleto é bem bacana, eles falam a diferença entre um esqueleto de um adulto para um esqueleto de uma criança. Minha filha ficou, nossa, um bebê tem mais ossos que um adulto? Como é que pode? Baixa lá no Nimblo, vai aqui na descrição que você vai ver sobre isso. E quando a gente coloca em inglês, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, coloca a história em inglês, você usa lá o dicionário. Por exemplo, tava lá vendo uma história, acho que eu tava vendo a história, foi da Ada Lovelace, foi da Marie Curie, não lembro. E aí apareceu, tinha lá, por exemplo, because. Dá uma olhada, cliquei lá no because. Vai aparecer em inglês. Então assim, eu não estudo inglês, você vê só em português. Mas se você está estudando inglês, é uma boa. Ele já coloca lá, because, adverb, for the reason. Aumenta o seu vocabulário. Olha que maneiro. No Nimblo, a gente vai ter acesso no plano gratuito a 2 histórias por dia, o que já é bem bacana, né? Mas se você quer ter, assim, acesso liberado, você faz um dos planos pagos para você ter ali acesso liberado, tá? Então, essa jogada de ter um dicionário em inglês integrado para o estudo de inglês é uma super boa, sabe? Várias crianças e adolescentes começam a estudar o inglês desde novinho, então você ter isso já integrado ali e de forma bem leve faz a diferença. Imagina, eu ouço, leio a história da Marie Curie em português, peguei ali, depois eu ouço em inglês. Já fica mais fácil, porque eu já me familiarizei com algumas palavras e ainda tem o lance aí desse dicionário integrado, mas é em inglês, tá? É em inglês, o de português não tem, não. Outra categoria que é sucesso na vida e lá no Nimblo é a categoria animais. Criança, adolescência, a gente adora, na verdade, né? Saber sobre animais, aquelas curiosidades e tal. E tem lá, na categoria animais, várias histórias. Vertebrados, invertebrados, os répteis, as aves. E você pode também acompanhar a história de alguns exemplares. Por exemplo, a história dos pinguins. Falei pra vocês, minha filha adora a história dos pinguins. Então ele vai mostrando, assim, características, curiosidades sobre algumas espécies de pinguins. Por que o pinguim ele pode beber água salgada? A gente não pode beber água salgada sem ter um troço, né? Ele bebe água salgada, ele tem capacidade, tem glândulas que vão estar excretando isso aí. Sobre os hábitos dele, de cuidado com os filhotes. Outra história bem legal também é a história do beija-flor. Quando você clica lá, beija-flor, você vê, por exemplo, tipo, gente, como é que pode essa ave pequena batendo as asas aí 18 a 88 vezes por segundo? É muito rápido. Tem, por exemplo, lá nessa história conta que tem um exemplar, né, uma espécie de beija-flor pequenininha e tem uma grande, tipo quase 20 centímetros. Coisas que você aprende lendo, ouvindo histórias. E ainda dentro de animais, uma que é sucesso também, e que a galera adora, é dinossauros, né? A gente tem as informações dos dinossauros a partir dos fósseis, né, das descobertas, vão fazendo toda uma inferência de hábito alimentar, pela dentição, pelo que foi encontrado, o ambiente que ele está, as características dele. E lá no Nimblo vão ter várias histórias sobre vários grupos de dinossauros. Então, os braquiossauros, os espinossauros, alguns exemplares. Então, conta um pouco da história dele. Ele vivia onde? Ele comia o quê? Foi encontrado aonde esse fóssil? Então, fica bem legal.
Eu, por exemplo, que já fui a vários museus que tem fósseis, vários fósseis de dinossauros, ou réplicas, né, de dinossauros, e fico encantada. E, quando eu fui lá no Nímbolo ler e ouvir as histórias, eu, olha, lembrei disso aí que tinha lá no museu que eu fui e tal. E se você nunca foi, de uma forma de você conhecer as histórias antes de fazer uma visita ao museu, por exemplo. Acredito que depois de você conhecer aí um pouco dessas várias histórias, tem lá a categoria das mentes brilhantes. Tem vários cientistas lá para você conhecer as histórias, tipo da Marie Curie, do Isaac Newton, várias histórias lá, Ada Lovelace. Foi aí a primeira mulher a desenhar, a escrever, entender ali a questão da programação. Imagina, antes de ter computador, a mulher já estava com a matemática, com a cérebro, a mente lá na frente. Enfim, te dei vários motivos para você baixar o aplicativo Nímbolo. O link tá aqui na descrição, você vai achar lá Nímbolo, ler, ouvir histórias, treinar seu inglês, ganhar vocabulário, enfim, é voltado para um público infantil, mas pode acreditar, todo mundo curte. Adolescente, jovem, adultos como eu, é sucesso. Se inscreva no canal Mais Ciências, você já se inscreveu nesse canal, você já me segue nas redes sociais, @MaisCiênciasRafaela. Espero você. Tchauzinho.